Tá bom. Estamos abrindo o nosso cadeira cativa e até, por falar em chegar aos 60 e tal, o cara eu vou fazer 57. Já tem que se cuidar um pouquinho mais. Então eu já tô meio, ó. Eu nunca gostei de usar casaco, é uma camiseta por baixo, uma camisa e de vez em quando um blazerzinho e tal. Mas parece que quanto mais passa o tempo, o cara vai sentindo mais frio. E hoje está frio. A sensação é muito ruim. Hoje tem um ventinho nojento, então é friozinho. Mas hoje teremos 3 jogos completando a rodada do Campeonato Brasileiro. E eu não quero falar inicialmente sobre o Campeonato Brasileiro, nem sobre Alexandre Pato. Eu quero falar, o Maurício vai me ajudar aqui, sobre a deliberação da Confederação Sul-Americana de Futebol, sobre inscrever ou não jogadores, para ficar mais claro ainda do que o óbvio, porque eu já tenho dito até na Rádio Grenal e aqui também. Para mim é cristalino, desde o começo, que o Yuri Alberto pode jogar imediatamente pelo Internacional na Libertadores da América. Tanto o jurídico do Inter quanto do Grêmio parece que tinha entendimento que não. Depois mudaram de opinião e até brinquei. Bom, se eles acham que a Conmebol pode depois complicar, pega uma declaração por escrito de um cara lá e pronto. Embora já tenha o regulamento publicado, embora não dê dupla interpretação, para mim dá uma interpretação só, mas pega. Se tem uma dúvida, isso aí é banal, sempre se fez. Declaro para os devidos fins que o jogador Yuri Alberto, que atuou pelo Santos nas fases preliminares da Taça Libertadores da América, poderá atuar imediatamente pelo Esporte Clube Internacional na fase de grupos, já nessa volta ao futebol no mês de setembro. Pronto, eles só mandam de volta. E a outra, o calendário de 2021, que é a CBF agora, saiu da Conmebol e veio para a CBF. Já estabeleceu, começa no dia 28 de fevereiro, ou seja, não teremos parada nem para cafezinho. Então, se os clubes já acham que esse ano vai ser terrível, o ano que vem tem Copa América, em princípio, né? Tudo é em princípio. Olimpíada, em princípio, que eu acho que essa sai, né? Teremos a Eurocopa. São todas competições que têm um pouco a ver conosco, algumas muito e outras um pouco menos. E me parece que nesse calendário, que o Maurício vai falar agora da CBF, não há previsão de parada das nossas competições para estas outras. Porque, mas a Olimpíada não tem nada... Tem um monte de jovens que vão atuar na Olimpíada, no futebol, inclusive aqueles que agora passaram da idade, porque tem um ano de perdão aí, né? O Mateuzinho, por exemplo, do Grêmio, não poderia jogar, porque teria estourado a idade. Mas agora tem mais um ano de compensação em função da pandemia. Então, temos um ano acidentado agora e teremos outro ano acidentado no ano que vem. Daqui a pouco eu vou falar sobre Alexandre Pato, sobre essa história do interesse do Galo, sobre o quanto o Inter quer e pode pagar, sobre quanto o Pato está perdendo de dinheiro, porque o Pato pagou, né, lá para os chineses e veio para cá. Então, se alguns acham que ele deu golpe no São Paulo porque não jogou nada, ou jogou muito pouco e ficou devendo, sei lá se por briga com o Fernando Diniz, sei lá por falta de bola mesmo, de interesse pelo esporte bretão, né? Mas se ele não entregou para o São Paulo também deu um calote nele. E não sei essa história do acerto com o São Paulo, se é tão tranquilo assim, e se o Pato vai abrir mão dessa dinheirama, 38 milhões, porque tem o retroativo que ficou faltando aí, que o São Paulo não pagou, e tem o que ele iria receber. Vejam que se o André, por exemplo, não quisesse sair do Grêmio, ele ia tomar do Grêmio mais 7 milhões. Fechou por 1,5 e tá pela cidade ainda aí, né? Ele tá por aí, não tá? Não sei. Eu não sei, eu perdi o contato, graças a Deus. Calendário primeiro, Rec. Vamos lá, então. A CBF divulgou hoje, publicou o novo calendário do futebol brasileiro. Ele foi publicado, na verdade, ontem à noite. No meio dos jogos foi publicado o calendário. Está previsto o início do calendário 2021, dia 28 de fevereiro, 4 dias depois do final do atual calendário. Então, termina o Brasileirão, passam 4 dias, começam os estaduais. Estaduais vão de 28 de fevereiro a 23 de maio.
permanecem com 16 datas. Então, segue a mesma fórmula, segue o mesmo modelo dos estaduais com a mesma quantidade de jogos. A Supercopa do Brasil está prevista para o dia 10 de março. Tem essa também. Tem essa também. 10 de março, que é o dia que também inicia a Copa do Brasil. Como os clubes que estarão na Supercopa do Brasil não jogam a primeira fase da Copa do Brasil, não há o conflito de datas, porque é o campeão do Campeonato Brasileiro, que está na Libertadores, entra nas oitavas da Copa do Brasil. Mas é um jogo a mais para estourar, né? É. Contra o campeão da atual edição da Copa do Brasil. É um amistoso caça-níquel aí que não serve para porcaria. É para encher o bolso. É isso para aí. encher o bolso. A Copa do Brasil terá 16 datas de 10 de março a 27 de outubro. São 8 fases da Copa do Brasil, segue tudo igual. Campeonato Brasileiro começa no dia 30 de maio e vai até 5 de dezembro. Com as 38 datas, as outras competições, séries B, C e D, começam também neste mesmo final de semana. Empurraram um pouquinho o Brasileirão, que normalmente era início de maio, chegou a se aventar a possibilidade de começar no fim de abril, né, esse ano, e não deu certo por causa da pandemia, mas os estaduais entregariam antes. Né? Normalmente o Campeonato Brasileiro começa ali na segunda semana de maio, sempre casa com o Dia das Mães. Sim. Mas agora vai começar no dia 30 de maio Libertadores não tem nada a ver com a CBF. Libertadores, Sul-Americana e outras datas de Recopa também serão divulgadas posteriormente pela Conmebol, que ainda tem que rever os seus calendários, tem que terminar essa edição atual e o problema é um pouquinho maior. As eliminatórias da Copa vão ter 5 períodos, 5 pausas, com 10 jogos nessas pausas, então é de 25 a 30 de março, de 3 de junho a 8 de junho, de 2 a 9 a 7 de setembro. E não param as nossas competições. Durante os jogos não, mas tem aquela coisa de ter o jogo no dia seguinte. Mas é isso aí. É o calendário que segue. É um subterfúgio. Então, por exemplo, aqui, 25 de março, deixa eu até abrir aqui o calendário da CBF, mas 25 de março começa as datas FIFA, começam os 2 jogos das eliminatórias. Entre 25 de março e o final das datas das eliminatórias, não tem jogo. Até no estadual tem previsto, no Brasileirão é que eles vão conseguir dar algumas pausas. Mas tem jogo um dia antes e um dia depois. Então, dia 25 tem jogo das eliminatórias, dia 24 tem jogo dos estaduais. É assim que eles vão fazer, um dia antes de um jogo e um dia depois, para dizer que vão respeitar as datas, entende? E também porque tem atração televisiva e coisa, tem que joquear, né? E essa possibilidade de respeitar minimamente essas datas, de não ter jogos conflitando, que é algo que está em aberto no calendário da CBF, depende também do calendário da Libertadores, porque o calendário da Libertadores vai espremer ainda mais as datas do Brasileirão. Maurício, você é apaixonado pela dona Fernanda. Sim. Eu pela dona Lisiane. E o Alexandre Pato pela dona Rebeca. Exatamente. Você mora no Rio Grande do Sul, recebe uma proposta para ir trabalhar em São Paulo e tem que deixar a dona Fernanda aqui depois de você estar perdidamente apaixonado e quase dependente da patroa. Que é o meu caso também, o caso de quase todos os homens apaixonados desse Brasil. Dona Rebeca tem um programa diário no SBT e grava lá em São Paulo. Claro, o voo é rápido e tal. Esse rapaz, ele já não tem uma cabeça muito centrada no futebol. Ele vindo jogar aqui, com a Rebeca na cabeça. Ele vai vir com tanta tesão assim pelo futebol? As projeções atuais... Eu acho que ele vai esperar uma proposta ou do Palmeiras, do Luxemburgo, ou do Santos, ou do Corinthians. É mais complicado, saiu meio queimado de lá. Porque senão, eu não sei. Outra coisa, né? O que se fala é ou aqui ou Galo, né? Não, Alexandre Matos já desmentiu que tenha cogitado de contratar o Pato. Ele disse que nunca cogitou de contratar o Pato, Alexandre Matos. A versão que foi divulgada pelo UOL ontem é de que o Sampaoli ligou para o Pato. Pois é. Aí vamos ver quem é que tem mais tamanho lá também. Não, mas eu acho que o Alexandre Matos não iria contra o técnico, que é muito maior que ele. Daqui a pouco esse negócio do chute daqui a pouco do São Paulo ligou. Ou daqui a pouco tem o outro lado, né? Ligou, ou deixou vazar que ligou para dar uma valorizada aqui no Inter, é uma possibilidade.
ou deixa vazar que ligou, não chegou num acordo, porque, enfim, as partes não se entenderam, então vamos declarar oficialmente que não temos interesse para não dizer que a gente perdeu para alguém, né? Pois é, mas aí é o seguinte, tá? Hoje tinha outra especulação aí, que o Internacional faria um contrato e que obrigaria o Pato a ter alguns desafios, aquela história de ganhar por produtividade e somaria um salário e poderia ser sedutor se o desempenho fosse bom, porque senão seria muito a menor do que ele ganhava. Isso também me preocupa, que não é assim, né? Se tu está contratando o cara como um astro e depois tu fala que o sujeito vai vir por produtividade, ou você acha que todos os dias o Thiago Neves não bota na cabeça, pô, olha só o que eu tive que me submeter a fazer, depois de ser bicampeão brasileiro, depois de ser bicampeão da Copa do Brasil, né? Bicampeão brasileiro porque ele ganhou um título no Fluminense e o outro, não me lembro se foi no Flamengo ou no próprio Cruzeiro. Eu sei que ele tem 2 Copas do Brasil e 2 Brasileirões, se não me engano, posso estar equivocado. Pode ser que ele tenha 3 no total, mas me parece que são 4. Ele tem a outra Copa do Brasil também, pelo Fluminense. De repente seja essa a confusão que eu estou fazendo. Daqui a pouco são 3 Copas do Brasil e um Brasileirão. Porque senão pode ser 5 até títulos nacionais. Aí vem para o Grêmio, com todo esse currículo, jogando por produtividade, já é meio constrangedor para a grife que ele é hoje no futebol. Bom, o Grêmio vai jogar... Mas ele veio por produtividade mesmo? O Renato não disse que dos 20 técnicos, não sei quantos iam querer, ele disse, o Thiago Neves? Ele disse, mas não convenceu muito o presidente Romildo, que ele veio do interior, assim, mas ele não usa bombacha, bota com espora e coisa. Né? Essas conversas mole aí, quem paga é que sabe o quanto dói uma saudade. Né? Bom, então o seu Thiago Neves vai ter tempo ainda para mostrar aí. Aqui veio, tem Copa do Brasil, tem Libertadores da América, tem Campeonato Brasileiro, e tomara que dê certo. Mas eu estou dizendo que o cara que tem esse currículo todo, né, me parece um tanto quanto constrangedor. Né? É igual eu, já sou um veterano nesse negócio de rádio, televisão e tal. Tenho 35 anos de rádio. Não, tu vai receber X de salário e se tiver audiência, tu vai receber mais X. Aí o prefixo ajuda, tem infraestrutura para isso. Daqui a pouco vai para um time que está se esfacelando, que foi o caso do Cruzeiro, né? Então, como é que é? Sobre o Thiago Neves, que ele ganhou o campeonato, a Copa do Brasil em 2007 no Fluminense e o Brasileirão 2012 no Fluminense. Isso. No Cruzeiro ele ganha a Copa do Brasil 17 e 18. Então são 3 Copas do Brasil e um Brasileirão. No Fluminense ele ganhou... No Fluminense ele ganhou a Copa do Brasil 2007. Que é como o Renato. E em cima do Figueirense do Mário Sérgio. Brasileirão em 2012. Gol do Roger. Né? Então é isso. Então, mas são 4 no total, então não estava errado. No total. Bom, o Grêmio vai jogar contra o Vasco. E eu brinquei aqui, daqui a pouco o Serginho Schiller, que é um grande gremista, vai participar conosco. Daqui a pouco o Sopa de Granada também, Eduardo Fritsch, vai participar conosco direto do Canadá. O Grêmio vai jogar contra o Vasco da Gama, preocupado com o Caxias, né? Que é a decisão do campeonato estadual. E tem que se preocupar, porque tem que respeitar tudo que é adversário, porque senão perde para o Caxias, pode desestabilizar num campeonato brasileiro. Se não tem tanto peso conquistar o gauchão em cima do Caxias, terá peso se perder para o Caxias, porque aí vão dizer, fedeu. Azedou e tal. Que bota as reservas contra o Caxias, não está conseguindo nem treinar direito. Bom, mano, que não tem nem contra quem treinar. Bota os reservas contra o Caxias. É reservas contra o Vasco da Gama e titulares contra o Caxias, porque o que vale é caneco. Tá, então lá em janeiro, fevereiro, quando faltarem esses pontos que perdeu agora jogando lá no Ceará, o que tem reservas... a ver isso já era planejamento para o jogo contra o Caxias? Lá contra o... Mas o Grêmio que quis jogar 2 partidas, o coitado do Caxias queria jogar uma só. Porque a chance era maior. A chance de surpreender é maior em um jogo do que em 2. É só a gente ver a Champions League que está acontecendo. Mas então eu estou te dizendo, o Campeonato Gaúcho que importa é o caneco do gauchão.
Rec, Tu não tá entendendo. o Grêmio está vindo... Gauchão pesa muito. O Grêmio... Se perder pro Caxias é vexame e aí pode dar O chabu. Grêmio está vindo de 13 empates no Brasileirão, jogando com os reservas contra o Vasco. Mas não é preocupação com o Caxias? Jogou com os reservas contra o Ceará? Já era preocupação pro jogo contra o Caxias? Não sei. Pela sequência de jogos, é o que alegavam, na sequência entre o Caxias. Mas o Inter não vai jogar a decisão contra o Caxias, botou reservas ontem. Mas aí E quase tomou, hein? Mas aí o Internacional teve mais sorte que juiz, hein? Porque o primeiro tempo era pro Atlético Goianiense ter feito 2 ou 3 gols. E aí os gurizinhos estavam em campo, né? Quando entraram os velhos, começou a melhorar o time. É isso, né? Ah, tu quer falar mal dos gurizinhos? Não, eu não quero falar mal, eu só tô dizendo que Mas não os gurizinhos foram mal escalados. Não... Escala os titulares e bota 2 gurizinhos. Agora, enfiar 4, 5 gurizinhos de uma hora para outra? Não, mas aliás, um gurizinho. Tem gente que quer 10 gurizinhos, né? Hã? Tem gente que quer 10 gurizinhos em campo, que acha que tem que botar tudo da base. Aí não, aí é loucura total. Isso aí queima todo mundo. Isso aí já foi feito. O Internacional, uma vez, não é da tua época, o jornalista Manuel Braga Gastal, meu ex-colega de Caldas Júnior, muitos anos foi colunista do Correio do Povo e tal. Manuel Braga Gastal foi presidente do Internacional em 1965, 66, se não estou enganado. Foi na década de 60. Ele promoveu a rejuvenilização. Tinha craques ali. Braulio, tinha como é que é esse? O Chorinho, que jogava uma enormidade. Tinha outros. E quase que estragou a carreira desses caras, porque tomaram um laço no campeonato estadual. Porque rejuvenilização tem um preço. O Filipão abandonou uma casa-mata antes desse período de ouro do Grêmio, porque rejuvenilizou demais, entendeu? Porque tinha que ser... Eu lembro de um jogo no início do Campeonato Brasileiro, contra a Ponte Preta, Dia das Mães, se não me engano foi dia 13 de maio. Eu sei porque eu estava ouvindo às 11 horas da manhã, eu estava indo no cemitério para ver o túmulo da minha mãe, como é que estava lá em São Leopoldo. E estava ouvindo a escalação. Meteu o Lincoln no lugar do grande Douglas Barriga de Cadela. E colocou também na frente o glorioso, aquele musculoso que o Felipe Kunrat é apaixonado. Bom, se o Kunrat é apaixonado... como é que é o... atacante que chamavam de... Mas que barbaridade, tem até um apelido de grande jogador, rapaz. Mamute, chamavam de Mamutelli. Mamutelli. Botou no Dia das Mães, contra a Ponte Preta, o Lincoln e o Mamutelli. 3-3 foi o jogo. O Cajá, que hoje joga no Juventude, fez furor contra o Grêmio naquele jogo. Depois acabou jogando no Grêmio. Bom, o Mamute marcou 2 gols, inclusive, naquele jogo, o Mamutelli. Que até o Filipão pediu aumento e prorrogação de contrato na entrevista coletiva depois daquele jogo. E disse que tinha que ajeitar a cabeça, que ele estava orientando o guri e tudo mais. Tá, mas nesse jogo aí... Então, excesso de guri também dá chabu. Tá, mas nesse jogo aí, o lateral esquerdo era o Marcelo Oliveira, a dupla de zaga era Rodolfo e Jeromel, o Maicon estava no meio de campo, o Juliano também estava. Então, ali era uma mescla boa. Mas mesmo assim, ele colocou 2 numa tacada só. Né? Do meio pra frente. Porque aqui, ó, o time do Grêmio que começou aquele jogo, Rec. Era 13 de maio mesmo? Era 10 de maio. 10 de maio, mas era o Dia das Mães. Groi, o Galhardo, Rafael Galhardo, Jeromel, Rodolfo e Marcelo Oliveira. Só velho. Só velho. O Galhardo nem tanto, né? Nem tanto. Wallace, Maicon, Juliano, Lincoln, Luan e Mamute. Um bom time. O lançamento dos jovens foi no momento certo. Tinha 2 jovens no time. Mas estou dizendo que teve um jogo lá contra o Veranópolis, na Casa Mata, que o Filipão disse, não, abandonou. Não vai dar nada isso aí. Essa safra aí está perdida. E não estava. Ainda bem que o Grêmio teve persistência. O Inter, por exemplo, tem tanta persistência que já estão emprestando o Guilherme Pato para a Ponte Preta. Por que não oferece o Potker? Por que não oferece hoje o Potker para a Ponte Preta? Que lá ele fez coisinhas, foi goleador do Campeonato Paulista, foi goleador do Campeonato Brasileiro e craque do Campeonato Paulista. Oferece o Potker. Fica médiozinho por médiozinho, fica com o gurizinho que pode dar dinheiro, que é o Guilherme Pato. Mas o Inter já está mandando o Guilherme Pato lá para Macaca para poder fazer lastro, aquela história. Às vezes dá certo, às vezes se perde até o contato. Mas o Grêmio vai jogar contra o Vasco, Kahneman e Orejuela vão jogar, porque estão suspensos no campeonato estadual. O Orejuela caiu naquela cilada, foi brigar com
com o Patrick, acabou tomando um cartão vermelho, não vai jogar, e o Kahneman tomou o cartão amarelo. Hoje o Daniel Alves deu uma alfinetada no Pato lá, né? Dizendo que não tem espaço para os fracos, né? Vê a declaração textual dele, mas é mais ou menos assim. Não tem lugar para fracos no São Paulo, uma coisa assim, né? Não pegou... Não é que não pegou bem, né? Mas... Ficou claro que era pro Pato, né? 3 jogos hoje do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o desenrolar desses 3 jogos. É isso, né? Acho que basicamente fizemos um resumo nessa arrancada aí. Depois vamos conversar com o Eduardo Fritsch e também com o nosso Serginho Schiller. Qual é a determinação aqui? O Foreman, né? O Bruno Soares é o meu Lombardi. Falava no ouvido do Silvio Santos, agora é você, Lombardi. Lembra? O meu Lombardi aqui fica falando comigo. É que o Júlio está aqui, né? Esse negócio da pandemia, cada um fica num lugar, né? Tem distanciamento controlado. É isso aí. Mas... Então vamos falar do Foreman, que é aquela história, né? Cochilou, o cachimbo cai. Então o cara tem que estar sempre preparado para o que der e vier, mas o certo é que nós estaremos. E depois a gente fala sobre o Dani Alves e a declaração então, não tão polêmica dele, mas... O que disse o Daniel Alves? Vamos lá, Rec. O Daniel Alves, no seu Instagram, postou uma foto com os jogadores comemorando um gol e escreveu o seguinte: sejamos forte, não é forte, é forte, tá? Aqui Como é? Sejamos? Sejamos forte. Ah, te comeu um S. Comeu, mas tem um amigo meu que tá com uma barriga enorme de tanto comer S. E não sou eu, mas tudo bem, vamos lá. Sejamos forte. Aqui neste mundo de mediocridades... mediocridade, Não tem espaço para fracos com vaidades. Fracos com vaidades. Plantar, regar e colher. Não salte nenhuma dessas fases se você nenhuma quer dessas vencer. fases? Tá. Se quer vencer. Mesmo que pragas tentem atrapalhar o seu cultivo, a sua garantia de êxito é o seu foco no que é preciso. Força, foco, fé, Deus no comando. Amém. Nós no ofício. Louvado seja Nosso Senhor. Isso aí. Olha aqui, ó. Mas então a menção que é atribuída, o que ele fala do Pato, não tem espaço para fracos com vaidade. Então é o seguinte, não é nem uma letra, o Bruno Soares está dizendo que é letra para o Pato, não é um alfabeto inteiro. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, R, aí pulamos o S, que não tem no alfabeto dele, D, U, V, X, Y, Z, W, V. W? W não é do meu tempo. Como não? W? W. Aí tu nunca ouviu o Valdir escrito com W? Não, com W. Wilson. Com W sim, com WV não. WV, esse termo não é do meu tempo. Tem W, WV, como quiser. Engraçadinho. Olha aqui, o que é teu tá guardado, Maurício. Tá tudo bem em casa e nos arredores. Isso aí, tá. Olha aqui, Sport Recife e Santos 0-0. Às 8 tem Ceará e Vasco. E às 8 também tem São Paulo e Bahia. Um dos clubes mais estruturados do futebol brasileiro hoje, o Bahia. Aliás, eu coloquei entre os 6. Se perguntasse para Roger Machado, era capaz de não colocar. Tirei Atlético Paranaense para colocar Bahia, para o teu desespero. Mas se perguntasse para o Roger, eu acho que o Roger não teria essa... Tu acha que o Roger não confia no taco dele, então? Com o Paulo Paixão do lado, com aquele presidente espetacular. Rec, que posição terminou o Bahia ano passado? Já levantou um caneco o Roger aí. Já ganhou em Minas, já ganhou em Salvador, por causa que ele não ganha nada. Como é que começou o Renato a carreira? Eu não estou dizendo isso, eu discordo de quem pensa isso, mas em que posição terminou o Bahia ano passado? O ano passado pertence ao passado. 11º com 49 pontos. Isso que estava brigando lá na frente. Quando o Bahia estava bem posicionado, estava ali brigando pela 9ª colocação, um dirigente do Bahia deu uma entrevista na Rádio Grenal e disse o seguinte: a nossa primeira meta é terminar entre os 10, porque o Bahia nunca fez isso na sua história desde que iniciou os pontos corridos. Então o primeiro desafio do Roger é terminar entre os 10. Depois a gente pensa no top 6. Nos 10 é difícil para o Bahia. Nunca na história desta competição o Bahia fez isso. Olha aqui, ó, hoje eu disse na Rádio Grenal que a contratação mais óbvia
para o Grêmio, que perdeu um jogador de uma hora para outra, que é o Diego Souza, que vai ficar 15, 20 dias fora, e o Grêmio já queria um centroavante, seria o Ricardo Oliveira. Não precisa nem fazer força para pensar isso, né? Porque esse negócio no Inter é o Capa, eu nunca lembro do Grêmio, como é que é o... Do Grêmio que faz estudo de jogadores. Tem uma sigla também do Grêmio, é o... CDDD, não sei o que. É o CDD, né? Acho que é CDD, né? É CDD. E no Inter é Capa, né? Isso é conversa para boi dormir, né? Até faz um bom trabalho e tal. Mas na hora de decidir, quem decide é o Renato, quem decide é o Cudê. Eles até o CDD faz o trabalho deles, o Capa faz o trabalho deles, não tem problema nenhum. Mas na hora da chancela final, Robinho, Everton e Ricardo Oliveira não precisa de CDD. Né? Pato não precisa do Capa. Então, o que adianta o Capa dizer que ele tem uma estatística ruim ou que ele não rende nada há 5, 6 anos, que a instabilidade dele no São Paulo é de tomar porrada pública do Daniel Alves? Não adianta nada. Se o dirigente resolver contratar, ainda é meio coronelismo, né? Se o presidente resolver contratar, ele vai lá e contrata. Mas não é só Mas nem que tem que botar para a rua o técnico. Não é só meio coronelismo. Coronelismo inteiro, seja. Bom, o Grêmio estaria contatando o Ricardo Oliveira, a informação é do César Fabres na Rádio Grenal. E o Grêmio não está preocupado, aí tem um caminhão de velhos, né? Tem Marcelo Oliveira, tem Jeromel, tem Vanderlei, tem Vitor Ferraz, tem Robinho, tem Everton, tem Maicon, tem Diego Souza. Quem tem 8, 9, pode ter 10. Já pega mais o Ricardo Oliveira aí. Ele sabe fazer gol, já está pronto, está aí, desempregado, está fazendo exercícios, né? O Inter poderia ter contratado o Ricardo Oliveira, né? E agora periga virar Grenal. Porque se vazar que o Grêmio quer, o Inter periga querer também. Até porque o presidente Marcelo Medeiros vai bastante pelo presidente do Grêmio, né? Em algumas situações, inclusive, vai meio a reboque do presidente do Grêmio, né? Não sei o que estou dizendo, muita gente lá de dentro do Inter é que diz. Já voltamos. 7h32. A vida está cara, o tempo não para e os números contam a história do espetáculo. E para você ter números melhores, deixa só rodar aí o Shopping do Frango. Eu vou falar da fábrica fantástica, é o Shopping do Frango, churrasco, fim de semana. Churrasco, bom chimarrão, fandango, trago e mulher. É disso que o chuchuzinho gosta, é disso que o chuchuzinho quer. Já vai arranjar mais uma confusão pro chuchuzinho, o chuchuzinho, né? Apanha quase todo dia da manhã, porque ele é prontão, né? Tem mais que apanhar mesmo. Já toma na raiz do ouvido, como diria no interior do estado. Como é que tu sabe, Requito? Não anda aprontando junto com ele, né? Por favor. Eu nem vou contar a história de novo aqui, porque senão o chuchuzinho vai se complicar. Vamos conversar já com os nossos parceiros aí, nossos debatedores da noite, né? Diga. Um detalhe só interessante que a gente pode também abordar com os nossos parceiros debatedores. A Rádio Catalã RAC1, RAC1, enfim, podia ser a tua, RAC, enfim, não, RAC1. RAC. Daqui a pouco cria uma filial aqui, ó. De acordo com esta rádio, em uma conversa com o Koeman, enfim, ao técnico do Barcelona, o Messi disse que se vê mais fora do que dentro do Barcelona. Então, já começa a preparar terreno para daqui a pouco terminar a era dele também no clube catalão. Tomar 8, né? Agora, eu acho que era bom ele reagir, né? Para não ficar a última impressão, né? Apesar de que não é... O Messi já ganhou 6 bolas de ouro como o melhor do mundo. Não vai mudar muita coisa se ele continuar ou ficar, né? Ele já foi o cara. Não fez verão na seleção argentina e não sei o quê. Isso é bobagem. Se o cara foi escolhido 6 vezes o melhor do mundo, eu vou ficar vendo pelo em ovo? O contrato dele é só até junho de 2021. Só? Um ano? Um ano. Daqui a 6 meses pode assinar um pré-contrato.
Não fala muito que tem um colunista aí que periga dizer que ele vai vir para a Grêmio Internacional. Ele já queria contratar o Cavani, pro Messi é um pulo. Não, mas o Cavani não tá... olha aí, ó. Se tiver coragem... O Cavani não vai... Coragem é dar esse tipo de notícia, né? O Cavani não tá... Olha... Não tá se falando que vai pro Benfica, vai jogar com o Cebolinha, vai ver que ele só errou. Tá certo. Tá aí a ligação, entendeu? É evidente. Ele sabia que o Cebolinha ia e que o Cavani ia também. Isso, ele não faz, de vez em quando ele faz umas previsões também. Vai. É duro, mas é queijo, já diria uma senhora de idade comendo sabão, né? Já voltamos. Meu chuchuzinho. Muito bem. Estava cantando a música pro Chuchuzinho. Viu, Chuchuzinho? Estás recebendo homenagem na abertura do bloco. Serginho Schiller, se vier todo o frio que ele está esperando. Ele pode estar em Gramado. Gramado tá... Tu acha que ele está em Gramado esperando a neve? Não sei. Mas tu tá dizendo que ele tá esperando tanto frio assim? Não, mas ele tá todo... Eu tô vendo lá no meu retorno já lá, ó, tá todo... Aqui em Canoas tá 8 graus. 8 casacos. Em Lagoa Vermelha, quando o cara tava muito gordinho, assim, cheio de coisas, que parece um Chico. ali. É de mim que tá falando? Agora é de mim que tá falando? Como é que é? Deu um corte. De mim que tava falando? Era, claro. Se vier todo esse... Mas agora... Tá cortando. Mas esse frio tá dando, né, Magrão? Tá cortando aí. Tá tomando um vinhozinho. Tá bom. Olha aqui, ó, eu vou fazer o seguinte, conversa um pouquinho com o Bruno aí, que tá dando uns cortes no teu microfone aí, vamos acertar esse negocinho aí, mas já deu para ver que ele tá com 45 casacos, né? Tá 8 graus, Rec, deixa o Serginho, pô. Tá João Padeiro já está me ligando aqui. Acho que é para dar um alô pro Serginho Schiller. Né? João Padeiro, ele dá uma bipada, né? Ele confia que o telefone esteja no silencioso, mas hoje não está. Então vamos mandar um abraço também para outro que me bipa, que quer sempre participar do programa, o Corbellini, Lauri Corbellini. Lauri Corbellini é uma figura dócil, querida. Gente boníssima. É um dos maiores gremistas do planeta, né? É Lauri Corbellini. É o gringo que chama ele, né? Gringo. Ele me abastece de algumas coisas aí, né? Muito amigo, sabe de quem? Rivarola. Quando o Corbellini tinha lancheria aqui em Canoas, Rivarola não tem mais? Não. Pô, eu não fui lá. Me convidou mais de 1000 vezes para ir lá. Agora ele faz uma janta na casa dele, nós vamos lá. Ele disse que vai para o interior, vai trazer um queijo colonial pra gente aí, um salame. Você estava falando antes do queijo da véia, então... É isso aí. Corbellini providencia o queijo. Essas expressões, viu, Serginho Schiller, eles não conhecem. Eu acabei de dizer... Eu falei há pouco agora da expressão do sabão, né? É duro, mas é queijo, diria uma senhora de idade comendo sabão, né? Então, é verdade, é verdade. Isso é uma bobagem, coisa de bodegueiro. Eu estava ouvindo tu falar aí um pouquinho antes do Grêmio, que pode estar atrás do Ricardo Oliveira. Nós temos que... Vá, Magrão, nós já estamos chegando lá também, nós estamos já passando da metade, né, velho? Por quê? O que tem a ver o Ricardo Oliveira? Não, estava falando que o Grêmio está cheio de jogadores mais velhos, né? Experientes. Não. Eu diria experientes, assim como nós, como eu. E tu acha que esses gurizinhos lá na Grenal não me olham como velho já? Lá vem aquele velho que já não... Isso aí é... Podem até... Se eles fazem isso e não, eles têm que poder beber da tua sabedoria, Magrão. Isso aí. O diabo sabe é por ser velho, não é por ser diabo. Não, por isso que eu contrataria o Ricardo Oliveira. Eu legislo em causa própria. Olha aqui, ó, lá no Japão, eu aprendi isso em 95, quando fui com o Grêmio. Primeira vez que eu fui para o Japão. Depois fui outras 4 vezes. E prometi que não vou mais também. Né? Só se for com a família e tal, para algum lugar lá meio que seja diferente e tal. Mas aí fui com o Grêmio lá. E a primeira coisa que eu aprendi, já que uma japonesinha nos guiava lá, me deu aquele casaco enorme, né? Verde. Até aquele casaco andou sumindo lá de casa. Não sei, acho que a patroa doou aquilo. Aquilo ali era uma disputa, todo mundo queria aquele casaco. E um dia disse, cadê aquele casaco verde? Não sei. Bom, vou ver se está enfiado em algum canto lá, vou te dar de presente, Serginho. Aí o casaco ia da cabeça aos pés, era todo forrado. Um negócio impressionante, né? O gorrinho e todo ele forrado. Mas aprendi lá com a japonesinha que nos acompanhava, a educação com os velhos, eles ficavam se arcando, rapaz, cada vez que encontravam.
Porque quanto mais velho lá, mais respeitado. Bom, tudo para dizer que o Grêmio pode contratar o Ricardo Oliveira. E a tua opinião sobre isso? Boa noite, Serginho. Agora vamos fazer o formal aquele. Boa noite, Rec. Boa noite aos nossos telespectadores, ao Maurício, que está aí junto contigo. Essa jaqueta aí não fala português também, né? Essa aqui fala, sim. Dos irmãos Dessler. Ah, tá. Adidas. É um abrigo. Não, maravilha. Abrigo. Ah, não, agora vi aí, as listrinhas. Isso, um abrigo. E com esse frio aí, temos que chegar em casa, não dá para ficar sem nos agasalhar. A gente mais velho tem que se cuidar também. Né? Depois vou te mandar uns formen de presente aí, que ajuda também. E serve. Tá, mas e o Ricardo Oliveira é uma boa reposição, embora o exame do Diego Souza nem tenha sido feito, vai ser feito agora. Em princípio está fora das 2 finais do campeonato estadual, imagino que não vai fazer falta, até uma boa chance de ver o Isaac com mais frequência, né? Mas para a sequência, o Grêmio vai precisar de outro centroavante, com o Diego Souza ou sem Diego Souza. Com certeza, pelo número de competições que o Grêmio tem a disputar aí, da forma como ficou o calendário aí até o final do ano, eu acho que não tem como não contratar um outro atacante, né? Até pela saída do Luciano agora, né? Que foi para o São Paulo. Então, acho que realmente, acho que é uma boa contratação, acho que é um bom nome, sim. O Renato, acho que consegue trabalhar bem esses jogadores, né? A gente já teve o próprio Diego Souza, quando foi contratado no começo do ano, veio um pouco desacreditado, né? E hoje, acho que se mostra aí uma das contratações mais importantes do Grêmio nessa temporada. Né? Então, acho que é uma boa contratação, sim. Acho que se conseguir trazer, acho que vai vir vem bem para o momento que o Grêmio está precisando e até para o restante da temporada. Vamos colocar o Sopa de Granada nessa conversa aí, junto com o Serginho Schiller. O senhor vai bem, seu Sopa? Como é que tá, Rec? Tudo tranquilo? Eduardo Fritz. Faceiro, com saudade. Tava com saudade de vocês. Saudade de ti, do Maurício, de todo mundo aí. Um abraço aí pro Sérgio. Estamos aí, ponteando o campeonato. Isso é muito bom, dá muitas alegrias. Eu estou um pouco preocupado porque, como sempre, eu tenho as minhas preocupações a respeito de austeridade, de colocar da forma que são conduzidas as coisas no Beira-Rio. Já te correram do conselho por causa disso aí. Agora eu só estou preocupado, não estou mexendo na coisa, né? Estou aqui, eu olho, recebo os documentos, recebo denúncia, tudo eu recebo igual, um pouco menos do que na época que eu estava no conselho, que eu era muito mais engajado e ia atrás de todas as denúncias e tal. Hoje eu recebo algumas e escolho algumas brigas a que eu me envolvo, enfim. Mas só que acho que nesse momento no campeonato, dentro de campo, a frase que eu uso sempre, né? É dentro de campo que o Inter vai melhor, não tem nada próximo disso aí, desde que nós estamos aí, comemoramos há pouco 10 anos da última conquista relevante, né? Realmente relevante. Houve a Recopa, mas a Recopa é só um jogo, então eu quase não... Eu eu acho legal que tem que ganhar, mas ela é muito pior para quem perde do que do que para quem ganha, assim. Então, mas a última conquista relevante fez 10 anos, então eu acho que nós temos que colocar o clube numa rota de planejamento aí, sobre o Ricardo. E eu estava ouvindo aqui vocês atentamente, né? Queria falar para o Maurício que ele corneteia o Bahia. Aí, e o Bahia vai levar. Tinha dos menores orçamentos entre os clubes grandes e médios da Série A. Para o Maurício isso não muda nada. O Maurício é o reducionismo. Não, o que eu disse, Rec, é que ano passado... Não, o Bahia ficou em 11º, nono foi a melhor colocação. Não. E não sei o quê. O Bahia nunca terminou, vou usar um termo que o Sopa já ouviu num período, mas não deve gostar tanto, enfim, porque não foi um período tão vitorioso. Eu nunca fiquei com a garota de Ipanema. O Bahia nunca terminou o campeonato na primeira página. Não, mas o que eu falo é que o Bahia ele teve muitas dificuldades administrativas e quando tu pega, por exemplo,
nós estamos num período em que nós temos basicamente a mesma forma de administração do Inter de 2002 a 2020. Por contingências e por contextos, porque tudo na tua vida, tudo na vida da gente, do REC, do Maurício, na minha, do Inter, do Grêmio, tudo é contexto. E o contexto do futebol brasileiro possibilitou que o Inter tivesse algumas vitórias, mesmo não tendo atuações administrativas ortodoxas, né? Então, de repente, aconteceu coisas como aconteceu com o Cruzeiro, por exemplo, que teve questões administrativas pouco ortodoxas, acabou ganhando, né? É como eu sempre falo, quando você ganha... Questões administrativas, como é que você falou? Pouco ortodoxas. Né? Então, mesmo tu não tendo questões administrativas de acordo com as melhores práticas mundiais, né? Tu pode acontecer de ganhar. Pode. O Internacional pode ganhar. Assim como, se tu olhar, me diz um exemplo de times que são não tão bem administrados do Brasil. Posso dizer aí, dar uma mão cheia. Todos esses podem ganhar. Agora, aqueles que são melhores administrados e que têm uma estrutura grande, que tem um histórico grande, que tem aquele cacuete de chegar em competições e são um pouquinho melhores administrados, que são um pouquinho mais austeramente, por exemplo, administrados, organizadamente, com um planejamento mais conciso de início, meio e fim, esses times chegam. Esses times têm a probabilidade de ganhar. Pode acontecer deles não ganhar, olha que eu inverti a frase. Porque pode acontecer de ganhar um que não tem um planejamento ortodoxo, de novo usando a palavra, e pode acontecer daquele que fez tudo certo não ganhar? Pode, mas é a probabilidade do cara que tem uma estrutura por trás e que faz um trabalho de recuperação. Te dou o exemplo do Flamengo. O Flamengo ficou de 2012 até 2017 sem nada. Nada, eles não contratavam ninguém, faziam times franciscanos, e daqui a pouquinho eles, agora nós pagamos dívidas, foi um dos únicos que realmente quitou dívidas, né? Fez uma reestruturação de categoria de base, assinou, enfim, eu estou me alongando aqui para explicar, para tentar dizer para vocês que o Bahia, ele tem uma estrutura diminuta em relação a outros clubes do futebol brasileiro. Com essa estrutura, eles levam muito mais tempo se reorganizando e fazendo esse estofo para quando eles chegarem e terem a probabilidade de ganhar. E aí que está, Maurício. De repente, as pequenas conquistas que o Bahia está tendo agora, na minha modesta opinião, eu considero grandíssimas conquistas pelo contexto do Bahia. Não, entendeu? Mas Sopa, eu concordo contigo. Até perdeu a Copa do Nordeste para o Ceará, que é outro time que se reestruturou. E que também está bem Mas os dois chegaram para decidir. Curiosamente, os dois que se reestruturaram. E agora, o Bahia arrancou bem no Campeonato Brasileiro e com parcos recursos ainda. A gente vê, não tem grandes contratações, não tem um grande nome no Bahia. É difícil de chegar. Não, até tu quer ver uma outra coisa? O Covid afeta esse tipo de clube na veia. Por quê? Porque eles são muito movidos, eles não têm uma grande carga, embora tenha aumentado em 2019, se eu não me engano, o Maurício, que é o homem dos dados mesmo, né? Eu sou só um amador dos dados, mas o Maurício é um profissional dos dados. Eles aumentaram, se eu não me engano, em 50% o número de sócios no ano passado. E aí tu vê o faturamento com sócios, né? Se eu não me engano, eles tiveram um aumento expressivo. Mesmo assim, eles estão muito aquém daquilo que Inter e Grêmio, por exemplo, conseguiram conquistar ao longo desses últimos 15 anos, né? Então, dentro deste contexto, e novamente trazendo esta palavra, porque ela é para a gente poder fazer uma análise crítica de uma empresa, da vida pessoal do Maurício, da vida pessoal do Eduardo, da profissional e tudo mais, do REC, a gente precisa saber do contexto que estão inseridos. E o contexto do Bahia permite que ele chegue até um determinado ponto. A Copa do Nordeste que tu citaste, ela tem alguns contextos. Por exemplo, o Fortaleza
foi o time que ficou de fora que a gente estranhou. Por quê? Porque houve uma reestruturação, que houve um trabalho lá que está sendo seguido à risca, um planejamento com início, meio e fim, né? Eles têm, tu sabe o que esperar do Fortaleza e eles ficaram de fora. Pode acontecer, pode, mas todo mundo se surpreendeu pelo que o Fortaleza vem apresentando. O Bahia está se projetando agora numa primeira página de futebol brasileiro. Eu não acredito, ao contrário do REC, que no frigir lá na 38ª rodada, que fique o Bahia numa melhor posição do que o Atlético Paranaense. Eu não acredito por causa do estofo do Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense, as pessoas dizem que é o eterno médio, né? Que não conseguem ver o Atlético Paranaense como grande. Eu acho que é o novíssimo grande clube. O Atlético Paranaense vai estar entre os top 4, eu acho. Porque ele tem todas as características necessárias. Tá começando tropeçando. Perdeu, não sei. Sim. Mas vamos lembrar que o próprio Internacional estava liderando o campeonato nas primeiras 11 rodadas, se eu não me engano, lá em 2016 e acabou como acabou por conta dessas coisas de contexto. Sopa, essa é uma das situações que corre hoje na internet. Olha, 2016 foi assim também, pezinho no chão e tal, e acabou indo para a Série B. E a outra brincadeira que se faz, Serginho Schiller, é o seguinte: os colorados estão querendo que, em função da pandemia, que não é um ano muito apropriado para o futebol, que pare a competição agora e dá o título... E dá o título para o Internacional. Para agora... Essa eu acho interessante, hein? Eu acho, porque até para a gente proteger todo mundo. Dá o título para o Inter. E aí vai cuidar da pandemia, claro. Isso, vamos tratar as pessoas. Diga, Serginho. Mas gostam de um tapetão, hein? Já subiram no tapetão uma vez, aí agora de novo. Opa, falou o 9º colocado lá na Série B? É isso? Estou ouvindo o 9º colocado, que subiu em 9º. Não foi no tribunal que subiu. Não, mas tinha na caneta, né? O 9º na caneta é muito fácil. Subiu 2, não é? Não, esse cachorro não. Essa briga é bonita, né? Faz 111 anos que estão duelando, né? Uma briga de 111 anos, nem a maior revolução da história. Né? Mas com todo o respeito ao Sérgio. Com todo o respeito ao Sérgio. Grande pessoa. Queria meter um pouquinho o pitaco que o Eduardo falou, que era a questão dos clubes, né? Da questão, o clube, se não for bem administrado, não vai conseguir. Agora, tem que ter dinheiro. Se não houver uma melhor distribuição dos recursos de televisão entre os clubes, a gente corre o risco de acontecer aqui no Brasil uma expansão, né? Porque por mais que a gente, assim, pega o exemplo que tu desse aí agora, tem um clube mais organizado que o Atlético Paranaense, conseguiu ganhar no ano passado a Copa do Brasil em função de ser uma competição que é uma Copa, né? Para um campeonato, acaba não tendo o estofo para poder fazer. Eu acho que não tem um clube no Brasil mais organizado, né, há tanto tempo do que o Atlético Paranaense. Já era para há muito mais tempo estar colhendo os frutos, né, dessa sua boa administração. Agora, eu não sei como fica, entende? Se não houver uma união dos clubes, se a gente for ver assim, Corinthians ganhou um tempo atrás, era organizado? Não, tinha muito dinheiro. O Flamengo, conseguiu se organizar, mas tem muito dinheiro. O Palmeiras se botou muito dinheiro em cima, com organização, é óbvio. Não pode virar uma bagunça. Olha o que aconteceu com o Cruzeiro. O Cruzeiro foi um exemplo de clube aí nos anos 2000, né? Inclusive de administração. Pelas mesmas pessoas que estavam lá, acabaram se perdendo. São Paulo, na década de 90, a mesma coisa, né? Então, acho que a boa administração faz funcionar. Agora, tem que ter dinheiro. Se não tiver dinheiro, se houver uma distribuição não equilibrada de renda, de recursos, vai haver uma hispanização. Né? Não adianta, a gente vai acabar acontecendo isso, infelizmente. Ficou uma frustração ontem com aquele empate em 1-1. Estava desenhada uma boa vitória do Grêmio. Se poderia até ter goleado o Flamengo, porque o Grêmio encarou o jogo com naturalidade, jogou a sua bola. Só que chega na hora H, eu comentei Grêmio e Corinthians, o Grêmio não mata. O Alisson chegou a me irritar aquele dia, porque costura corta para cá, corta para lá, limpa. De vez em quando, não. Então, me parece que isso aí o Grêmio vai ter que treinar mais.
Porque o PP é excelente, tem velocidade. Na hora de chutar, enfiou o goleiro e tudo para dentro da goleira. Ali parecia que o Grêmio ia, né? Mas aí o Alisson perde, o Isaac perde. E o Grêmio pode patinar por causa disso. Oi? Diego Souza perdeu um gol também. Diego Souza. O Diego Souza está jogando muito, né? Está jogando muito. Sim. Perdeu um gol também no começo do segundo tempo. Né? Perdeu o pênalti também contra o Corinthians. Né? O Grêmio já era para o Grêmio estar com 6 pontos aí, pelo menos. Antigamente, Sopa, que é mais velho, o Serginho um pouco... Eu acho que aí já meio que se equivale. Nós três acho que está... Não, o Sopa tem menos idade. Mas antigamente se dizia que se não houvesse intenção, não era pênalti. E tinha mão na bola e bola na mão. Agora, tem 555 interpretações. Se a gente pegar a regra antiga, nunca aquele pênalti do Cânamo seria marcado. Nunca seria marcado o não, pênalti. Mas basicamente hoje em dia, pegou na mão é pênalti. É, isso aí. Mas ainda não está simplificado assim. Está simplificado porque no se ataque. bater numa parte do corpo e depois bater na mão, aí é que é pênalti. Aí não é pênalti. Se o movimento é natural ou antinatural. Se tiver acima do ombro, Eu já acho que tinha que ser pênalti sempre. Aí termina. Se muda a interpretação aí, tocou é pênalti, acabou a conversa. Bateu na mão é pênalti, acabou a conversa. Olha aqui, ó. Fica muita coisa, muita frescura, muita coisa. Da margem é muita interpretação. Mas vamos fazer um intervalo e a gente continua conversando. O Sopa também vai falar se ele negocia um 6º lugar para o Internacional depois de todo esse arrazoado que ele fez. Até achei que ele tinha esquecido que o Sérgio Schiller também estava no programa. Achei que ele ia até às 8h30. Mas, não, o pior é que ele me deu uma porrada gigante para no final te dar uma porrada e ver que concordava comigo. Ele veio lavrando tudo, estava com... Parece eu quando chego às 6 horas da manhã na Grenal, só falando sozinho, entendeu? Mas que matraca. Já voltamos. Serginho, o Grêmio precisa de lateral esquerdo? Não sei. Acho que não. Acho que tem que ter... É Guilherme Guedes, né? Isso. Né? Eu acho que está bem servido. E o Cortez, assim, ó, está me surpreendendo. Eu acho que o Cortez tomou um susto no começo do ano com a vinda do Caio Henrique. Caio Henrique, né? E agora até tem feito cruzamentos, né? Até tem saído bem, né? Não sei se daqui a pouco, se tiver que optar entre um atacante e um lateral esquerdo, vai no atacante. Tem que ter foco agora, nesse momento. Eu fiz uma brincadeira com o Sopa. O Sopa é brilhante, todo mundo sabe, né? Aliás, muito mal aproveitado pelo Internacional, ficaram de implicância lá e perderam um cara talentosíssimo por causa dessas frescuras de que tem que ter cartel dentro de clube de futebol. Mas vamos pular essa parte aí, senão eu vou me incomodar. Eu sou pago para me incomodar também. Só para eu não me incomodar, Rec, a bola Nedel, a primeira pessoa que respondeu corretamente a nossa pergunta, Sulamita Araújo da Silva. Foi a primeira a responder, o Alexandre Nedel. Tu não está fazendo mesh? Não estou fazendo mesh. Pode passar pela auditoria do Requito, do Recão, de quem for. Como é que é, Serginho? Olha, esse negócio mexe em sorteio, ai, hein? Já deu problema. Vai. Já deu problema. Bem na hora do almoço. Olha aqui. Vai. O Sopa, o novo normal vai chegar no Inter também? Eu acho que... Estou falando em política, em práticas... Não, eu acho que tu tá falando do Inter sem o Guerreiro, que era a grande esperança. Eu lembro de uma entrevista do presidente, que o presidente foi perguntado a respeito do grupo. Que grupo você acha melhor? O do Inter ou do rival? Eu acho do Inter. Por quê? E ele deu o exemplo, eu me lembro muito bem, Guerreiro. Bom, a base dos times do Cudê, sempre, analisando taticamente, eles jogam pivotado, eles jogam com um pivô lá na frente, né? Com um jogador, com o centroavante Aipim, como diria. Como é que se chama o Aipim, o centroavante Aipim na Lagoa Vermelha é mandioca. Agora não tem essa frescura de Aipim, lá é mandioca mesmo. Então, e até a mandioca, quando é ruim, eles dão para os animais lá em Lagoa Vermelha.
Vermelho. Nossa Senhora. Enfim, então joga sempre com o jogador. Congelou sopa aí. Sopa congelada. Nesse frio, né? Sopa congelado não dá. Ó, Nesse frio congelou o sopa. ó, não é adianta. isso aí. Não, tu não congelaram ainda. Aqui é o seguinte. Voltou? Opa, voltou sopa? Voltou. Ah, então tá. ele joga. Vai. Ele joga. O Pato joga mais na diagonal, entrando na diagonal. Então é diferente, vai ser a primeira vez, porque a primeira vez não digo, mas o Kudê, ele geralmente gosta de fazer assim. Fez assim, por exemplo, no Central, quando ele tinha o centroavante, que depois veio para o Atlético Paranaense. Marco Ruben. Meu Deus. Marco Ruben. Marco Ruben. Ele jogava nesse sentido. Então ele sempre fez mais ou menos assim. A dúvida que eu fico, o novo normal do Inter é jogar com os jogadores com esses jogadores saindo só em diagonal. Então, por um lado, acho que ele vai colocar o Bosquilha, né? Imagino eu, o Galhardo e Bosquilha, e pelo outro vai vir o Pato, não vai ter ninguém, ele não vai centralizar o Pato, imagino eu. E até ele já disse, né? Que se vier o Pato, ele quer outro centroavante, porque a característica que ele quer não é a do Pato. E ele deu uma letra, né? Ele deu uma letra que prometeram para ele um time forte e tal. Eu acho que ele não entendeu muito esse negócio da pandemia, quanto o clube perdeu. Acho que não fizeram um levantamento para ele se acalmar. Mas é que contrataram. Não, o Inter contratou um time inteiro quase, né? Mais do que o time inteiro. As peças que ele pediu, pega o time do Inter, a quantidade de contratações que teve esse ano. Nós fizemos levantamento anteontem aqui. Né? Como é que é, Serginho? Ele deve ter dado o aval para essas contratações, né? Ah, sim. Não, mas todos os jogadores, Serginho, quando chegavam aqui, diziam na entrevista que tinham recebido a ligação do Kudê. Todos. Até o Moisés. Então... eu penso, o que eu penso que o contratacionismo, ele produz algumas coisas. Ele faz com que o teu produto da base, por exemplo, fique prejudicado. Então, nós estamos aí por algumas contingências e algumas pressões diante dos resultados, principalmente contra o Grêmio, né? E contra os times melhorzinhos, assim. Os times com um pouquinho mais de capacidade, o Kudê teve uma certa dificuldade. Vamos colocar o Grêmio, o Fluminense, times um pouquinho mais organizados, o Kudê acabou tendo algum problema tático para enfrentá-los. Tá, e aí? Tu tá preocupado com isso? Tá decepcionado com o Kudê? Você acha que em algum momento ele já pode balançar? Porque essa história de não ganhar a Grenal tem um peso enorme, né? Tem coisas que... lembra sempre que eu falo de contexto. Eu olho para o contexto, olho para o clube, olho para a administração. Então, todo o contexto do clube me leva a crer que a gente torce, espera que... Eu estou muito contente, que bom que está ganhando, que ótimo, e tá maravilha, mas quando a gente vai para o planejamento e olha o que eles estão fazendo, e olha o que eles já fizeram, e olha como está sendo colocado as coisas, você vê que vai ser um pouco difícil a questão do resultado do final do ano, após as 38 rodadas, entende? Então, dentro desse... eu não prevejo, eu não consigo ver o Internacional com aspirações maiores ali para vencer, por exemplo, times que já estão com mais estofo, que já estão acostumados mais com a questão de ganhar decisões, que eu acho que lá ali no final, que nós não vamos ter, nós não temos possibilidade, como está hoje, como está desenhado o grupo hoje, como está desenhado o Kudê hoje, desempenhando os seus resultados hoje, e o futebol, taticamente, eu acho que ele não vai conseguir aquilo que tanto a torcida já quer, que é um título de expressão. E já vamos para o 11º ano. Sabe que eu acho que esses jovens aí, o Peglo, o Praxedes, o Johnny, o Guilherme Pato agora foi para a Ponte Preta, né?
até, não sei se eles vão aproveitar o Vinícius Tobias na lateral, podem dar um retorno até imediato. Mas aí seria uma coisa assim, ó, acontece uma em 100, que aconteceu com o Santos em 2002. Mas eu vou te exatamente, mas eu vou te dizer assim, diferente do Santos de 2002, que entrou num processo de formação, como que eles entraram num processo de reestruturação 6, 7 anos antes, tal como o Inter, né? Tanto mais ou menos na mesma época, né? E naquele processo de reestruturação da base que houve em 96, 97, produziram resultados para o Inter 2003, 2004, e aí sucessivamente, né? O Internacional nos últimos, por favor, me corrijam se eu estiver errado, fora os irmãos Becker, para a primeira ou segunda linha do futebol mundial, que o Inter, que era um grande produtor de talentos para esse nível de clube, nos últimos 10 anos eu não me lembro, fora o Fred, que foi captado junto ao Atlético Mineiro, se eu não me engano, Fredinho, né? Isso. Fredinho veio do Atlético Mineiro. E fora ele, assim, o Otavinho, que já veio naquele final de safra dos anos 2000, da primeira década, nós estamos falando da segunda, agora, década de 2010. Década de 2010 nós não conseguimos produzir jogadores a nível de primeira ou segunda linha de futebol europeu. Primeira linha, Real Madrid, Barcelona, Manchester City, United, blá, blá, blá. Os aspirantes à Premier League, né? Segunda linha vem aquela turma da Europa League, que é o Porto, Shakhtar Donetsk, que é enfim, o Valência, esse pessoal, né? E depois tu tem a terceira linha da Europa, que são os outros ali, o Lille, enfim. Mas o Internacional não vem nem produzindo jogadores, né? Aí as pessoas falam, mas o Inter tem conquistado títulos na base. Mas a questão de conquista na base, vamos voltar a essa questão de, é mais importante ganhar, competir, ou é mais importante formar? Eu vejo que é mais importante formar. E mesmo que tu não ganhe nada na base, porque na base tu bota o teu mais da categoria sub-17, coloca os mais maturados, né, os mais prontos, e tu vai ter chance de ganhar. Agora, quando chega no profissional, aí que são elas, aí o Inter consegue vender para quem? O Inter consegue vender para o Augsburg, o jogador não joga lá e era a solução aqui. Nós temos que lembrar que o Iago era topper aqui, o William era top aqui. E lá não consegue jogar. Então, dentro desse contexto todo que eu estou falando, esses jogadores da base que o Inter está produzindo agora, olha, pelo que eu consigo ver, é muito bom que estejam jogando, é ótimo que estejam jogando, espero que ganhem minutagem, como está sendo falado, é o termo do momento no Beira-Rio, né? Mas eu não... Sabe que eu não consigo ver eles, nesse momento, desempenhando contra os grandes times. Eu não consigo ver eles como a gente vê jogadores ali na safra alemã, e tu vê na nova rodada de jogadores espanhóis, né? E tu vê na nova safra, sabe? Tu não vê esse tipo, algumas características que se enquadram no futebol europeu, que eu não vou enumerar aqui, porque senão tu diz que eu fico dono do programa. Vamos seguindo. Mas é isso, eu não vejo esses jogadores como uma solução, porque o Inter tem um problema estrutural na formação, tanto de metodologia como estrutura profissional e física. O Inter não tem local para formar. Bem profundo isso, porque é uma esperança nova que o torcedor tem, que se não vingarem esses atletas aí, o Internacional não vai conseguir pagar suas contas. O Grêmio arrecadou 700 milhões, gastou 100, porque é 20 vezes 5, são 5 anos, o Grêmio arrecadou 700, e o orçamento é 20 milhões por ano, dá 600. Digamos que tiremos mais 100 milhões dos empresários, né? Então, de 600, baixa para 500. E 100 milhões entre impostos e desdobramentos em geral, sobra 400 milhões. 5 anos, sobrou para o Grêmio 80 milhões por ano, com o que dá 6 milhões e pouco por mês.
tirando os impostos, paga a folha do profissional. Então, o Grêmio está se mantendo com a base. E eu estou apresentando o cálculo aqui meio que simplificado. Oi? E aí eu te coloco outra questão. O Grêmio tem, pelo menos aí em ligas, né? Tem pelo menos um jogador num dos dois maiores clubes ali. Foi para o Barcelona, né? E não conseguiu... ficou ali, figurou entre os titulares e tudo, mas houve alguma coisa, que foi o Arthur, que a gente realmente via que ele era um atleta diferente, né? Então conseguiu figurar entre os top. Não é sempre que tu consegue. Acho que a gente tem o futebol brasileiro passa por uma grande dificuldade em nível de metodologia, né? A gente não está conseguindo formar jogadores em nível top mundial. E isso sabe, a gente tem muitos talentos, a gente tem muito, mas não aquele o topper, o grande, o Mbappé, o jogador que vai fazer realmente a grande diferença no futebol mundial, né? A gente não está conseguindo, coisa que no início dos anos 2000, final da década de 90, para nós era muito corriqueiro, né, Reg? É verdade. Nós tínhamos uma grande produção. A gente chegou, o próprio Alexandre Pato... Luiz Adriano, Pato, Daniel Carvalho, Nilmar, não precisa nem raciocinar muito, né? Agora, exato. Deixa eu passar a bola para o Serginho, ver se o Ferreirinha é esse atacante rápido que o Renato se referiu ontem à noite, porque o Pablo está chegando aí. Pablo, o terror está chegando aí. E vamos ver se ele acerta com o Grêmio, porque acho que agora é bom para os dois lados. Cedeu um pouquinho, o Ferreirinha cedendo um pouquinho, o Grêmio cedendo um pouquinho, porque agora o Grêmio está com uma grana extra em relação à situação anterior. O Ferreirinha tem uma condição melhor para poder jogar, porque saiu o grande craque da posição, craque em nível nacional, não só em elenco, que era incontestável, e aí que o Ferreirinha não ciscaria com ele. Então me parece que mudou o semblante das coisas aí, né, Serginho? Eu acho que sim, Rec. Acho que essa briga acho que não era boa para ninguém, nem para o Grêmio, nem para o Ferreirinha, né? Então acho que se puder sentar, conversar e acertar essas partes, acho que vai ser bom para os dois, né? E o Grêmio realmente, acho que está precisando. E o Grêmio fez um investimento muito grande, realmente, na base, e vem dando essa sustentabilidade, né? Agora, no Internacional, eu não sei onde é que o Inter se perdeu nisso, né? Porque se a gente for pensar na construção do Beira-Rio, que aí o Inter deixou de ter ali, porque ali é que treinava a base, né? Não sei. Tem o CT lá de Alvorada, que é um local muito bom, né, para poder trabalhar. Realmente eu não sei aonde aconteceu aonde o Inter se perdeu, né, nesse momento, porque eu me lembro sempre, o João Paulo, quando chegou e disse, olha, em 6 anos é que as coisas vão começar a acontecer. Pedrejada. 6 meses botaram o cara para correr, mas a ideia, a semente que ele plantou, realmente 6 anos depois começou a nascer. E aí foi um sofrimento pelo lado do Grêmio por 10 anos. E conseguiu reverter essa situação também, né? Acho que com a chegada do Rodrigo Caetano na base do Grêmio, começou todo esse trabalho, que demorou um tempo ainda para se poder colher esses frutos, né? Muitas vezes a gente não tem a paciência de esperar, né? O torcedor não tem a paciência de esperar, né? O cronista não tem a paciência de esperar. Agora, cabe ao dirigente poder saber o que está acontecendo, olhar, ver o que está sendo feito lá dentro, se tem convicção e fazer bem feito, né? E vai acabar colhendo ali na frente, né? São ciclos que a gente vai passando. Eu espero que o Grêmio consiga manter, né, essa organização, porque é uma coisa impressionante, assim, ó. O Everton era... O Pedro Rocha, eu acho que o Pedro Rocha já era reserva de alguém que eu não estou me lembrando agora. Fernandinho. O Fernandinho, né? Aí veio, se destacou. Saiu o Pedro Rocha, veio, o Everton se destaca. Assumem com uma facilidade. O PP ontem fez uma partida brilhante, sabe? Para a pressão toda que está sofrendo, né, que o menino está tendo. Olha, enfrentar um Flamengo, fazer o gol que ele fez, sabe? Uma jogada, passe magistral do Alisson. O gol do Grêmio foi uma pintura, né? Então, assim, acho que essa naturalidade que o Grêmio está podendo dar, sabe?
O Grêmio tem, e assim, o Grêmio, pelo que eu posso ver, o Grêmio tem mais ou menos 2 jogadores por posição, nem sempre desses 2 são formados na base. Se a gente for pegar a zaga do Grêmio, por exemplo, acho que não tem. Acho que o 5º zagueiro do Grêmio é da base. O Tonhão. Rodrigues. Não, o outro. Rodrigues e o Juan. E esses 2, então assim, na frente tem o Paulo Miranda e o David Braz, né? Então, mas são jogadores que acabam entrando, acabam vindo, e quando se destaca, sobe. Mateuzinho foi isso, Matheus Henrique foi isso, o próprio Arthur foi isso, né? Então, assim, eles aproveitam a oportunidade e assumem, mas eles vêm vindo aos poucos. Tem o Darlan, que agora já está no grupo principal, né? Jogou lá contra o Ceará, acho que fez uma boa partida, né? Então, acho que tem algumas coisas assim que vão... O Grêmio, a engrenagem está andando, né? Fazia muito tempo que eu não vi o Grêmio ter, assim, ao longo dos anos, essa facilidade para poder ir criando e formando jogadores. E uma outra coisa, só para o Bruno Soares me socorre aqui, eu até comentei um jogo Grêmio e Passo Fundo. Estava o Branquinho do Passo Fundo fazendo furor para cima da defesa do Grêmio. O Filipão teve uma sacada, botou o Pedro Rocha e o Grêmio acabou ganhando um jogo fundamental lá em Passo Fundo, e ali surgiu o Pedro Rocha. E quando ele contrata o Fernandinho, agora estou raciocinando, foi no segundo semestre de 2014 que ele sentiu que o Grêmio poderia dar um up, e aí pede um atacante de beirada com mais estofo. Mas o Pedro Rocha surge até antes do Fernandinho, né? O Pedro Rocha é 2015. Início de 2015, que é com o Filipão aqui, porque 14 tinha Copa. 14 o Filipão estava na Copa no segundo semestre e vem pro Grêmio. E aí vem o Fernandinho. Então o Fernandinho 2015, mas também o Pedro Rocha 2015. Não, o Fernandinho chega no segundo semestre de 14 e o Pedro Rocha surge em 2015. Então o Pedro Rocha é depois do Fernandinho e não antes. Que você falou. Será? Então. Porque, puxa vida, eu me lembro do Filipão colocando o Pedro Rocha nesse jogo contra o Passo Fundo fosse hoje. Exato, é porque esse jogo é 2015, porque em 2014 o Filipão não estava aqui no Gauchão. Mas então o Fernandinho, que foi contratado pelo Filipão, também é 2015. Pode olhar aí, porque o Filipão então sentiu que... Mas em 2014, o Abelão era o técnico do Internacional. E o Filipão veio em 2014 para cá, veio depois da Copa. Não, o Filipão... Final de 2014. É isso aí. O Grêmio contrata o Fernandinho em 8 de julho de 14. Isso aí. E o Filipão estava aqui. 8 de julho é o período da Copa. Mas o Fernandinho foi emprestado depois e o Filipão resgata. Sim, ele retorna, porque ele vem para o Grêmio, não se firma, é emprestado, começa a ser emprestado. Né? Filipão veio dia 29 de julho para cá. Então o Fernandinho veio um pouquinho antes. Bahia já está fazendo o São Paulo, hein? Não é contra o São Paulo que está jogando o Bahia? 1-0, gol do Rossi. É pro Sopa ficar nervoso. Por que nervoso? O Sopa torce pelo Bahia? Bahia 1-0 no São Paulo, hein? No duelo de tricolores, gol do Rossi. É um show. Maurício Freitas, depois 1 minuto para cada um, pro Sopa e 1 minuto pro Serginho Schiller, 2 craques aí. Serei rápido com as informações. O Bahia, que você disse que já está ganhando de 1-0, perdeu um pênalti, então poderia estar já 2-0 pro Bahia, o Gilberto que errou o pênalti. A Conmebol definiu semana passada que até hoje os clubes deveriam indicar outros estádios alternativos, caso não tenham condições de garantir que os visitantes poderiam, pelo quesito logístico ou quesito legal, entrar nos seus países. E o Peñarol indicou o Beira-Rio para mandar os seus jogos na Libertadores, porque ainda não tem as liberações do Uruguai. A Conmebol disse que pode ela deliberar outros estádios em situações excepcionais. Mas o Peñarol disse que, como não pode jogar lá, gostaria de jogar aqui. Para as suas considerações finais, senhor Eduardo Fritz. Reg, te agradecer ali pelo convite, muito bom estar aqui com vocês de volta, um abraço aí para o Sérgio, Maurício, para todo mundo. Só falando que ontem a gente teve 2 tempos muito distintos e principalmente pelo posicionamento defensivo. Me preocupa muito a questão do posicionamento defensivo do Inter, porque o Atlético Goianiense não tem recursos. Como não tem recursos técnicos, foi incompetente quando teve oportunidades. Isso não vai acontecer, como não aconteceu contra clubes mais qualificados.
Então, o Cuesta, acho que ele está com um problema de técnico, né? Nesse momento, não está no melhor momento da carreira, ao contrário do Thiago Galhardo, por exemplo, que está no melhor momento da carreira com 31 anos. Mas, enfim, o Cuesta não está bem e todo o Musto, eu acho que aquele sistema defensivo é muito problemático. No primeiro tempo foi um problema, depois o Atlético Goianiense cansou. E aí sim, nós nos impusemos, eles, os jogadores, né? Mas o Internacional se impôs muito, foi muito bom o segundo tempo do Internacional. Então esperamos que aí, no final de semana, a gente tenha um grande jogo e vença o Galo, né? Agora é o confronto do Sampaoli contra o nosso Cudê, o confronto de argentinos, e os melhores técnicos são estrangeiros. Foi o Jorge Jesus e agora são os estrangeiros. Valeu, um abraço. Minuto final é teu aí, Serginho. Um forte abraço, Rec. Muito obrigado pelo convite. Um abraço para ti, pro Eduardo, pro Maurício, os nossos gloriosos telespectadores. E eu gostei do Grêmio. Gostei do Grêmio ontem e acho que tenho gostado do Grêmio. Acho que o Grêmio só tem que começar a acertar a pontaria. Depois que a bola começar a entrar, aí acho que a coisa só vai. Grêmio e Caxias. Abraço, forte abraço. Grêmio e Caxias, 90 a 10. Como é que é? 90 a 10. Acho que dá. Não, acho que sim. Acho que o Grêmio vai. O Grêmio tá. O Grêmio não vai acontecer o que aconteceu nos anos 2000. Valeu, 20 obrigado. anos depois não vai. De novo. Forte abraço. Um abraço grande, Serginho. É isso aí, 90 a 10 que eu digo, é de chance de ganhar o título. Até amanhã.